São Paulo tem desfalque confirmado para o jogo contra o Fortaleza. Tricolor tem problemão para a zaga, vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o Lucas, que também está fora do jogo de hoje contra o Fortaleza. Vamos falar também sobre o Júlio Casares fazendo revelação. Vamos comentar sobre isso e muito mais, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo. Quinta-feira aí, dia de Fortaleza e São Paulo, lá no Castelão, jogo fora de casa, né, meu parceiro? Vamos enfrentar o adversário que o São Paulo não ganha, tem uns 300 anos, né? Que eu nem me lembro qual foi a última vez que o São Paulo venceu aí o Fortaleza, entendeu? Né, o São Paulo tinha alguns times aí que não vencia tinha muito tempo, né? Que era Botafogo, Galo, conseguiu quebrar esses dois tabus, né? Contra esses dois times que eu citei, mas foi em casa, né? Tanto contra o Galo quanto contra o Botafogo, né? Então, hoje é um desafio, é um tabu que a gente tem para quebrar fora de casa. Será que vou conseguir quebrar? Não sei. Tem mais problemas pro jogo de hoje aí, entendeu? Né, cara? Ontem a gente teve o Botafogo vencendo, né, cara? O Botafogo vai ficando mais distante, vai ficar bem provável, né, cara? Disputar ali com o Botafogo. Mirassol empatou, entendeu? O Bahia jogou com o Botafogo e perdeu, né? O Bahia é aí. O Fluminense empatou, né, cara? Ontem com o Sport. Foi para 35 pontos também, que é os mesmos pontos do São Paulo. E o Fluminense agora está em sétimo, tá? O São Paulo caiu uma posição, né? Estamos em oitavo agora. Vamos jogar hoje ainda, só que o Fluminense ele tem 2 jogos a menos, entendeu? Se for lá na tabela agora, só tem um, né? Porque o São Paulo ainda joga na rodada. Mas depois que a gente jogar, o Fluminense vai ter 2 jogos a menos, entendeu? Falando um negócio pra vocês. Aqueles 3 pontos que não conquistaram contra o Ceará vai fazer uma falta absurda lá na frente, vocês vão ver. O jogo contra o Ceará segunda-feira era 3 pontos inegociáveis, tinha que vencer aquele jogo de qualquer maneira, entendeu? E além de não vencer, os caras perderam ainda, né? Tipo assim, conseguiram perder ainda pro time do Ceará em casa. O Ceará que nunca tinha vencido o São Paulo no Morumbi pelo Brasileirão, né? E o São Paulo foi lá e conseguiu perder pro Ceará, né, cara? Então, tipo assim, esses 3 pontos lá na frente a gente vai lembrar, rapaz, aquele jogo lá contra o Ceará não podia ter perdido pontos, ainda mais, né, que se você for olhar o tanto de ponto bobo que a gente vai perder em casa do primeiro turno, né, contra o Sport, né, rebaixado, a gente empatou em casa com o Sport, e empatamos com o próprio Fortaleza, que estava muito mal também, quando a gente enfrentou eles no primeiro turno, o Cruzeiro estava mal pra cacete no primeiro turno, e a gente também não conseguiu ganhar, entendeu? Não é o Cruzeiro de agora, não, o Cruzeiro no primeiro turno estava bem mal, entendeu? E a gente não conseguiu vencer eles aí. Então, tipo assim, a gente perdeu muito pontos bobos em casa. O Vasco, rapaz, tomou 3 do Vasco em casa. Né? Mirassol também, pô. Cada vez tu vai lembrando de um jogo, é muitos pontos perdidos em casa. E esse contra o Ceará vai fazer uma falta. Esse que eu citei do primeiro turno já vão fazer falta, entendeu? Que a gente já sabe. Esse contra o Ceará, então, complicado, né? Mas, enfim, hoje é fora de casa, né? Vamos ver se esses caras aí vão conseguir, né, cara, trazer os 3 pontos pro Morumbi aí hoje, né? E depois dos nossos 4 próximos jogos, contando hoje, são 3 fora de casa e só um em casa, entendeu? Os próximos 4 jogos é Fortaleza hoje, Palmeiras em casa, Grêmio e Mirassol. Desses 4 jogos, só o Palmeiras que é em casa. O único jogo que é em casa é um clássico contra o Palmeiras, entendeu? Então, dá... Como é que eu posso falar, cara? Esses 4 jogos que vão vir que é bem difíceis, dá mais peso ainda para os 3 pontos perdidos segunda-feira que tinha que ter vencido, né? Complicado demais, né? Mas enfim, vamos lá. Comentamos ontem com vocês que o Marcos Antônio e o Oscar foram relacionados, estão de volta aí pro time para ajudar o time do São Paulo, né? Vamos falar sobre isso, porque temos também problemas, né? Pô, o Oscar voltou, Marcos Antônio, o melhor do time voltou, coisa linda, né? Aí esse negócio de resolve um problema e arruma outro, porque temos um problemão pra zaga pro jogo de hoje. Aí é problema daqueles grandes mesmo, viu, irmão? Daqueles grandes mesmo. Vamos lá, ó. O São Paulo tem 2 novidades no meio campo para enfrentar o Fortaleza. São os retornos de Marcos Antônio e Oscar, tá? Os dois estão de volta, já comentamos muito sobre eles ontem, não precisa falar muito aqui sobre ele para não ser repetitivo, tá? Vamos para as novidades agora, tá? Outras novidades. O Lucas, tá? Não viajou, tá? O Lucas ficou em São Paulo e não vai para o jogo de hoje. O meu atacante Lucas, que participou das últimas 2 partidas da equipe após se recuperar de uma artroscopia no joelho direito, ficará na capital paulista para trabalhos específicos de olho no clássico de domingo contra o Palmeiras, né? Enfim, assim, ele jogou um pouquinho contra a LDU e entrou no segundo tempo contra o Ceará, né?
tá fazendo trabalho específico visando o jogo contra o Palmeiras. Assim, cara, ele precisa de ritmo, né, cara? Ele precisa de minutos em campo. Óbvio que não tem que pegar ele e botar 90 minutos no jogo, porque senão o cara vai estourar de novo, né? Porque ele ficou um tempão sem jogar. Mas, sei lá, acho que é que o gramado também do Castelão é ruim pra cacete, né? Um dos piores gramados que tem na Série A do Castelão, entendeu? Um gramado pesado, né? Então acho que tem muito disso. Aí também, mas de qualquer forma, o Lucas ficou em São Paulo e nem sequer viajou para Fortaleza, né? Enfim. Será se ele está sendo preparado para começar como titular contra o Palmeiras? Acho que não, né? Mas para quem sabe ele ganhar mais minutos no clássico aí. Apesar que contra o Ceará ele entrou no segundo, bem no intervalo, né? Ele jogou o segundo tempo inteiro contra a equipe do Ceará, né? Enfim. Aqui que tá. Escalar a defesa do São Paulo será um enorme desafio para o Crespo. Dos 5 zagueiros... Cara, meu amigo, não é possível um negócio desse. Dos 5 zagueiros disponíveis no elenco, apenas um tá à disposição. Cara, acontecem umas coisas que é time que não dá pra explicar, né, cara? Tipo, é inacreditável, velho. É um negócio assim, depois a gente quer culpar técnico, né? Tipo assim, é complicado, velho. É complicado demais aí. O Tolói jogou contra o Ceará, né? No comecinho se machucou, já comentamos sobre ele aí. Ele tá fora, o Ferrez já tava fora antes, já estava fora antes também com lesão. Então o Tolói e Ferrez machucados. O Arboleda tomou o 3º cartão e tá suspenso, tá? O Arboleda. E o Alan Franco saiu aí do jogo contra o Ceará, sentindo ele que foi substituído no intervalo. Né? Foi o Lucas que entrou no intervalo contra o Ceará, o Lucas entrou no lugar do Alan Franco. Né? Ele desfez a linha de 3 zagueiros e botou o Lucas aí, ó. O Alan Franco apresentou uma sobrecarga muscular na parte anterior da coxa direita e permaneceu em São Paulo para atividades individualizadas. Então, o Alan Franco também nem viajou. Né? Então, se está fora Alan Franco, Ferrarese, Tolói, né, machucados. Né? No caso do Alan Franco só foi uma sobrecarga, ele deve estar disponível para o jogo contra o Palmeiras. E o Arboleda suspenso, só sobrou o Sabino. De zagueiro de ofício, só sobrou o Sabino. Entendeu? Negócio incrível que acontece com esse time. Agora não tem nem zagueiro mais para escalar. Assim, o volante Negrutti deve ser improvisado como zagueiro mais uma vez, como aconteceu contra o Santos. A tendência é que o Crespo mude a linha de 3 para uma linha de 4 defensores em formação do GE. Essa aqui é uma coisa bem básica, né? Tipo assim, não precisa ser gente para saber disso aqui. Ó. Por exemplo, só tem um zagueiro, certo? Só um zagueiro de ofício. Aí tu joga com 3 zagueiros. Se tu só tem um zagueiro, no caso teria que improvisar outros 2, né? Então é melhor tu tirar os 3 zagueiros, botar uma linha de 4, e ao invés de improvisar 2 zagueiros, tu improvisa só um, né? E o outro é o Sabino. Essa coisa bem básica. Aí deve ter, segundo o GE, Sabino e Negrutti na zaga aí, né? Uma questão só com o Negrutti que me pega, cara, é que ele é baixo. Vocês vão lembrar aqui no jogo, não sei nem se vocês vão lembrar, mas no jogo contra o Santos, o gol que o São Paulo toma do Guilherme, que também não é um cara muito alto, né? O Guilherme, ele sobe para cabecear entre 2 jogadores que é muito baixo do São Paulo, que é o Negrutti e o Mailton. Tá? O Guilherme cabeceou entre os 2. E os 2 são muito baixos. Então o que me preocupa em relação ao Negrutti, não é nossa, a capacidade dele técnica. Na questão não é essa, a questão é que ele é baixo para ser zagueiro. Entendeu? Gabriel, o Alan Franco também é baixo. Só que o Alan Franco, cara, tipo assim, primeiro que ele é provavelmente o melhor zagueiro do time do São Paulo, titular indiscutível. E ele é da posição, né, cara? Tipo assim, dá pra comparar, né, cara? O Alan Franco é zagueiro de ofício, o Negrutti não é. E o Alan Franco também é um jogador de uma prateleira, né, cara, das mais altas do elenco do São Paulo. Entendeu? Tipo assim, ele é muito bom, então, tipo assim, ele consegue fazer a altura dele não ser um defeito, porque ele consegue se antecipar muito bem. Essa é uma qualidade, uma virtude que o Alan Franco tem, né? Então, tipo assim, a minha preocupação é bola aérea com o Negrutti. Essa é a minha preocupação aí, entendeu? E para ter um zagueiro no banco, o garoto Isaac, de 19 anos, que atua no Sub-20, completou a lista da viagem, né, do time que viajou para Fortaleza aí ontem. Então deve ser Sabino, Negrutti e o Isaac no banco de reservas. Há ainda uma possibilidade de improvisar o Luiz Gustavo como defensor. Só que, cara, o Luiz Gustavo não joga tem 6 meses, mano. Tipo assim, tu vai botar um cara que tem 38 a 39 anos, improvisado, depois de 6 meses sem jogar, é até um pouco arriscado. Né, até um pouco arriscado aí. O Luiz Gustavo tem jogos na carreira dele como zagueiro, não é uma super novidade, mas o cara não joga tem 6 meses, velho, entendeu? Tem muito tempo que o cara não consegue jogar aí porque ele tava com tromboembolismo pulmonar, que é um problema de saúde grave, e tá de volta aí, né? Então, vamos aguardar, tá bom?
Enfim, cara, uma coisa que me pergunta, que eu fiquei puto, cara, olha, sinceramente, tipo assim, quem acompanha meu canal sabe, eu não sou fiscal de torcedor, cada um faz o que quer, fala o que quer, né, irmão? Como dá a palavra que eu me fiz agora, cara? Cada um aí fala o que quer, fala o que não quer, pensa o que quiser. Tipo assim, eu não sou. Vocês nunca me viram aqui, né? Falando como tal torcedor, como tal pessoa tem que agir. Entendeu? Porque, irmão, eu não sou fiscal de torcedor. Cada um fala o que é tudo certo. É igual eu, irmão. Eu tenho uma opinião e acabou o papo, tudo certo. Quem concordar, legal. Quem não concordar, também tá tudo certo. Agora, uma coisa que me incomodou, cara, que tipo assim, pra gente é difícil de ver isso, que é o seguinte: ontem, quando o São Paulo chegou no hotel em Fortaleza, tipo assim, até difícil de acreditar, né? O ônibus para na frente ali do hotel, né? Tem vários torcedores ali, né? Pra poder tirar foto. Vocês sabem quem tava dando autógrafo na hora que os jogadores estavam entrando pro hotel? A delegação estava entrando pro hotel. Vocês adivinham quem tava dando autógrafo, tá? Autógrafo. Sim, Júlio Casares, o pior presidente da história do São Paulo, tava dando autógrafo. Ah, Gabriel, você viu errado. Não, ele tava dando autógrafo ontem, né? Para torcedores do São Paulo, quando ele chegou lá no Ceará. É óbvio que eu sei, tem um ponto que é importante ressaltar, né? Que é o seguinte. É óbvio que em São Paulo, quando o São Paulo vai jogar, no caso, no Ceará, então são poucos jogos lá, né? Vai jogar lá contra o Fortaleza, né? Contra o Ceará, quando o Ceará tá na Série A, né? Porque quando o Ceará tá na Série B, a gente só joga contra o Fortaleza uma vez no ano, né? Então, tipo assim, é outro tipo de torcedor, né? Que mora no Ceará, do que o torcedor que vai no Morumbi todo jogo. Eu não tô falando que um é mais curto, eu tô falando de característica de torcedor. Tá? Tem um torcedor que é mais perto, um torcedor que é de mais longe, que é um torcedor mais carente, que às vezes tá vendo ali o jogador, né, uma pessoa ali de perto pela primeira vez. Então, o impacto e o tratamento é diferente, eu sei disso, tá? Eu sei muito bem disso, mas mesmo assim, pô, tipo assim, é uma imagem que, porra, é difícil de engolir, né? Mas enfim, cada um aí quem sou eu pra falar alguma coisa. Meu querido, vamos seguir aí, o negócio é o seguinte, ó. Falando em Júlio Casares, bora falar sobre ele. Ele deu entrevista aí pro Sport Insider, que é do Rodrigo Capello, tá? Que é um monstro aí, né? Do negócio de finança, é com ele entende tudo. Ele é muito bom mesmo. E ele participou aí desse podcast do Sport Insider, né? Que é do Capello. E tá aí, ó. Presidente do São Paulo, Júlio Casares, quer que o clube social e o futebol sejam separados. Presta atenção no que ele vai falar aqui, ó. Abre aspas. Eu quero uma separação jurídica e administrativa. Aí eu vou terminar 2026 deixando um legado, fecha aspas. É brincadeira isso aqui, né, cara? Tipo assim, meu irmão, o assunto é, né, separar o clube social do futebol e o cara tá preocupado com o seguinte. Aí eu vou terminar 2026 deixando um legado. É impressionante como tudo que ele fala é colocando ele no meio, né? Não é o São Paulo, não é a gestão, não é ele que ele quer colocar no meio, né? Deixar um legado. É impressionante. Eu nunca vi na minha vida um cara tão, irmão, que tem tanto ego igual esse cara. Eu nunca vi na minha vida ninguém assim. Tudo que ele fala é ele, é ele, é ele, é ele. Eu vou deixar um legado em 2026. Tudo é isso. Tudo que ele fala é isso, né? Tudo que você pergunta pra ele é legado, que não sei o que. Cara, teu legado vai ser um dos piores da história, entendeu? Querendo vender a base, vender um monte de jogador por dia de pinga. Teve o maior déficit da história, foi na sua gestão, entendeu? A dívida tá 1 bilhão por causa da sua gestão. O primeiro transfer ban da história do São Paulo foi na sua gestão, tá com transfer ban. É uma das notícias mais vergonhosas que o torcedor pode ter, é ele ver que o time dele tomou transfer ban porque não pagou tal jogador. A gente tomou transfer ban pouco tempo atrás, tá? Ah, galera, mas pagou logo depois. Dane-se, tá? O print, o transfer ban com o nome do São Paulo já foi manchado. O nome do São Paulo já tá manchado com o transfer ban já. E isso aconteceu pela primeira vez na história na gestão Casares, entendeu? Na gestão Casares. Aí, outro ponto que é importante, que curioso, né? Todo mundo protestando, puto com a diretoria, e o cara vai falar de separar o social do futebol, que é algo que todo mundo quer, né? Porque ninguém aguenta mais, né? Essa palhaçada no São Paulo, né? De clube social, de política, ninguém aguenta mais isso no São Paulo, e óbvio que o ideal era separar o clube social do futebol, seria lindo, né? E isso é algo que o torcedor quer muito, mas por que ele vem falar disso logo agora? Logo agora. Curioso, né? Bem conveniente, né, Casares?
em crise, gestão horrível, fácil falar agora, jogar uma isca pra torcida, pra querer abafar as coisas. Não vamos cair nisso aqui, tá? Não vamos cair nisso aqui. Sabe por quê? Outro ponto. E tem matéria aqui do GE, tem matéria do GE de 2021, 4 anos atrás, do Casares falando sobre separar o social do futebol. Por que que em 2021 isso não foi pra frente? Aí 4 anos depois, quer vir com esse papo de novo? Seria o ideal, seria lindo separar, mas é óbvio que não vai, né? Só quis jogar alguma coisa aí, né? Uma isca pro torcedor cair para dar abafadinha na situação, que não vai acontecer, né? Pode ser que um dia aconteça? Pode, mas é improvável que aconteça isso agora, quer separar o social do futebol. Pô, eu queria muito, todo mundo queria muito, mas a gente sabe muito bem, né, que tudo que o Casares fala, tipo assim, tudo que ele fala, 99,9% é mentira ou não procede. É só você pegar as declarações dele e você pegar as atitudes da gestão. Simples, não é o que eu tô falando. Só você pegar o que ele fala e ver o que faz na prática. Simples. 99,9% das coisas que ele fala é mentira. Entendeu? Isso aqui é outra mentira, porque já falou já isso em 2021 e nunca foi pra frente isso. Agora vai? Ô, Casar, tem muito torcedor, né, pô, que é bobinho, que cai no papo do presidente, tá tudo certo, cada um é cada um, mas, irmão, eu não vou mais, eu e a grande maioria, não tenho dúvida alguma que não vai cair nesse papinho, entendeu? A diretoria do São Paulo, tudo que eles falam, não tem credibilidade pra nada. Tudo que vocês falam, ninguém acredita, porque vocês não têm nenhuma credibilidade. A gestão é tão ruim, tão lixo, que tudo que vocês falam, irmão, tem que colocar asterisco, tem que desconfiar, porque vocês falam muitas coisas que vai fazer, que vai acontecer, na prática é outra. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.